teu nome? É Maria da Graça Gomes Velho. E a idade? 61. E quando tu entraste no serviço público? Eu entrei em 95, 1995. E qual era a tua função? Eu entrei na função de serviçal, fui trabalhar na escola Renato João César, como merendeira, na verdade, e auxiliar de limpeza lá, que tinha já o pessoal que fazia a limpeza. Eu fui trabalhar, auxiliava as duas, porque entrando ali eu fui aprender, né? E foi concurso? Sim, eu fui concursada. E como tinha uma senhora que trabalhava lá no colégio e ela tinha pedido para sair do colégio e ir trabalhar na prefeitura. E aí quando eu entrei, eles me colocaram no lugar dela. Mas aí passaram-se 40 dias e ela pediu para voltar, porque ela morava pertinho da escola e ela disse que para ela ficou muito descômodo. Aí me colocaram no lugar dela. Então eu trabalhei, eu fazia limpeza na Secretaria da Habitação daí. E até 97. E foi o ano que teve eu não me lembro se foi final de 97 ou início de 98 que teve o censo servidor, que foi quando os servidores tiveram a oportunidade de colocar, né, as expectativas que tinham com o serviço público, no caso, no que já tinha trabalhado antes, ou se pretendia fazer outro concurso, enfim, se aquela área estava bem ou se não estava. Então foi assim um trabalho muito importante, eu achei bem importante, assim. Quando eu entrei, até foi interessante porque eu estava afastada do mercado de trabalho e assim, é engraçado dizer isso, mas eu nunca tinha precisado da prefeitura, eu não sabia como é que funcionava, assim, nunca tinha precisado no sentido de, não tinha ido nunca lá pedir, né, solicitar alguma coisa, né, como depois, aí num outro trabalho que eu realizei, eu vinha descobrir algumas coisas assim muito interessantes, né. E então eu não tinha noção de como funcionava para entrar no serviço público. E aí uma cunhada me avisou que teria concurso. E ela, inclusive, ela disse assim, eu não sei se tu vai querer, porque tu estudou mais, e só que isso aí é para limpeza e tal. Eu disse, olha, eu preciso trabalhar, né? Tava com um filho pequeno, os dois pequenos, né? Um com 1 ano. E aí eu fui e fiz o concurso, mas por desinformação eu não soube que tinha. Eu não fui atrás, eu não sabia como é que funcionava, eu não sabia que tinha para outras funções, outros cargos, enfim. E eu acabei fazendo aquele que era para serviçal, né? Fiz. E aí fui trabalhar na escola, então Renato João César, como auxiliar de merendeira, auxiliar de limpeza. 40 dias depois eu fui para a Secretaria da Habitação e fiquei trabalhando lá então até o censo. E, quer dizer, até o censo não. Aí a partir do momento em que eu fui responder o censo, eu participei como voluntária para ajudar colegas que não eram alfabetizados ou semi-alfabetizados, que no dia que eu fui responder, o senhor que estava do meu lado não estava respondendo e eu me ofereci para ajudar. E o pessoal da comissão, então, veio para ver se ele não estava incomodado com isso, e ele disse que ele, na verdade, tinha pedido ajuda porque ele não sabia escrever. E aí eu perguntei para o pessoal da organização se havia alguém para fazer esse trabalho, eles disseram que não, e eu perguntei se aceitava voluntários, e aí aceitaram, então eu passei a trabalhar, e realmente bem voluntária mesmo, porque era voluntária e não remunerada, porque eu trabalhava até às 17, batia o ponto e depois eu voltava para ajudar no censo. Mas uma coisa assim que eu fiz com todo o amor, porque, né, assim, ajudar as pessoas, né, ensinar, enfim. Como eu tinha filhos pequenos, eu tinha aquela coisa do ensinar, do ajudar também, né? Ajudar os filhos, não me custa nada ajudar um adulto, né? E, enfim, eu fiz esse trabalho e passou um tempo, quem era havia, assim, os diretores na época, né? Era um pouco diferente, assim, a estrutura, o organograma da prefeitura era um pouco diferente. Então, como eu já estava lotada na Secretaria da Administração, apesar de trabalhar na habitação,
o pessoal da limpeza era da Secretaria da Administração, que era a SAD, que era a sigla, né? E então o diretor da divisão onde eu estava um dia me chamou para conversar e ele disse que o secretário... Eu já estava, acho que nesse período eu estava cobrindo uma colega que trabalhava na SAD, no caso, né? Porque a gente sempre... nós fomos sempre muito poucos... eram poucas servidoras, né, para fazer toda a limpeza, e quando uma não podia, aí todo mundo tentava ajudar, né? Era muito forte isso, né, da necessidade de ajuda, assim, né, de cobrir o outro, enfim. E aí um dia fui chamada, eu havia limpado a sala do secretário e eu fui chamada pelo diretor, que me disse, olha, o secretário quer falar contigo. Aí eu disse, tá, ele disse, eu não sei o que é, ele disse que é um problema ali na sala dele. Aí eu, né? Eu disse, não é o meu setor, eu vim e pensar que eu mexi em algum papel, alguma coisa, né, aquele receio. Aí quando eu entrei, esse diretor, no caso, que era o meu chefe, ele não era meu chefe imediato, mas ele era ele era chefe do meu chefe, no caso. Daí os dois me disseram, olha, a gente tem observado aí o teu trabalho e tal. Na verdade, quem falou foi o secretário, né? Ele disse, eu tenho observado o teu trabalho e eu queria te dizer que eu não te quero mais na limpeza. Tá? Eu tinha recém terminado o estágio, né? Que eram 2 anos na época. Eu disse, bom, corre atrás de trabalho de novo, porque eu pensei, né? Estão me demitindo, né? Aí ele disse, eu quero que tu venha trabalhar com a gente aqui. Ele disse, nós temos uma funcionária que ela vai sair de férias, né? E eu preciso de alguém que auxilie aqui. Então, a gente tá te pedindo para tu vir trabalhar aqui. Eu disse, bah. Eu disse, mas será que eu tenho condição? Olha, pelo que tu respondeu aqui, da administração ainda. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu vou ter capacidade, né, para fazer isso? Então eu disse, bom, eu posso tentar, mas se não der certo eu volto pro meu cantinho, certo? Certo. Tá. Aí comecei a trabalhar, fui aprendendo e passou o mês das férias da moça e ela um dia voltou e disse assim, bom, tu já aprendeu bem aí o que tu tinha que aprender? Eu disse, um pouco, né, tô aprendendo ainda. Ela disse, bom, mas tu vai ter tempo para aprender, porque na verdade agora eu tô saindo de licença prêmio e depois eu vou sair em licença maternidade e depois eu tenho mais umas férias, então eu volto, a gente se vê daqui a 1 ano. Eu não sei, aí eu fiquei, sabe, não era isso que eu estava prevendo. Aí fui falar com o chefe, eu disse, olha, vocês me enganaram. Vocês me disseram que era para eu ficar 1 mês aqui substituindo a colega e tal, né? Aí ele disse, não, mas assim, a gente está contente com o teu trabalho aqui, né, e tal. Se tu quiser continuar, né? Aí foi um pouco desgastante, porque, assim, muita gente disse, foi ganhar um CC, foi ganhar não sei o quê. Não, eu perdi horas extras, eu continuei ganhando padrão 1, ganhei padrão 1 até me aposentar, né? Mas era um desafio para mim, né? Porque eu estava trabalhando no financeiro. Então foi um grande desafio, né? Aprendi coisas que eu jamais imaginava, né? Aí passou-se um tempo e eles me disseram, olha, tu vai ficar aí até que saia o próximo concurso e aí vai vir uma pessoa que é da área mesmo, então aí tu não precisa te preocupar. Ok? Aí eu fiquei acho que um ano e meio ou 2, enfim, fazendo esse trabalho. Aí houve um concurso, entrou uma moça para trabalhar, então nesse local, porque aquela que voltou, daí ela gostou de estar, no caso, junto com outra pessoa, enfim, né? E aí, então, eles iriam manter 2, até porque estava crescendo muito, né, a secretaria, enfim. E nesse meio tempo, havia uma funcionária que era responsável pelo arquivo, e a gente conversava bastante, né, porque o arquivo era do lado da Secretaria de Habitação, e desde o tempo em que eu trabalhei na Secretaria de Habitação, eu conversava bastante com ela.
e ela iria se aposentar. Quer dizer, na verdade, eram 2 funcionárias e um estagiário. E a outra funcionária iria se aposentar. Então, eu iria trabalhar com essa colega que eu, nossa, fiquei muito feliz, né? Aí, tá, fui para trabalhar com ela. Aí eu trabalhei 20 dias com ela. Que a outra colega tinha se aposentado. Estava sendo colocado o sistema de protocolo eletrônico. Eletrônico não, era nos computadorzinhos bem antigos, aqueles branquinhos, assim, aqueles né? enormes. E lógico, ela como responsável pelo setor, ela tinha muito medo que as pessoas mexessem no computador e estragassem, porque era aquela coisa assim, né, que é difícil de conseguir um computador, né, e tal. Aí ela não me ensinou a trabalhar no computador, né, porque era a responsabilidade dela. Então eu fazia as outras coisas. Eu pegava os processos, eu pegava os projetos, eu entregava para as pessoas, fazia o documento manual para depois a gente passar para as fichinhas de protocolo, daí passava para o computador. Enfim, mas era só de processos, os projetos era tudo em fichas, ainda era tudo manual. Uns 20 dias, um mês depois, eu acho, fiquei sabendo que ela iria se aposentar. Eu fui para lá na metade de outubro, foi 1 mês e meio, na verdade, porque foi assim, acho que foi 1 mês e meio. Eu sei que quando chegou no finalzinho ali do ano, ela simplesmente deu uma festinha, assim, tipo, né? Gente, tô me despedindo, eu trouxe um bolo e não sei o quê. Como assim tá se despedindo? Ah, me aposentei. Mas tu não te preocupa, porque o rapaz ali, tinha o estagiário, que eu não lembro o nome, assim, tu não te preocupa porque ele já sabe mexer ali no computador, daí ele vai fazendo, ele te explica as coisas, daí tu assume aqui, enfim, e tal, e tem a nossa chefe, que é lá do protocolo, que daí ela vai trabalhar também aqui, enfim, tá. Ok, né? Quando eu cheguei na segunda-feira, eu disse, por onde é que eu começo, né? Sozinha num setor que eu mal conhecia, né? Aí às 11 horas o rapaz começava, porque ele trabalhava 6 horas, eu acho que era das 11 às 5, né? Às 11 horas ele chegou, me disse oi, foi numa gaveta, pegou lá umas caixinhas, umas coisas, foi num armário, pegou um casaco, pegou não sei o que, disse assim, eu arrumei emprego, eu vim só buscar as minhas coisas. Disse, tá, gente, eu vou administrar isso aqui. Como? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí fui falar com o chefe, né? Disse, olha, aconteceu assim, 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 o que eu faço? Diz ele, te vira. Ele disse, eu te botei lá porque tu é a funcionária que gosta de uma indiada. Eu vou te assessorar, mas tu vai transformar aquilo num setor. Eu tô te desafiando. Então tá, se é assim, né? Eu disse, mas eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda. Então tem a chefe lá do setor de protocolo que ela vai te ensinar. Aí fiz um intensivo, né, como usar o computador naquele sistema e tal. E aí comecei a trabalhar. Aí eu disse, eu preciso pelo menos de um estagiário. Aí foi colocado uma estagiária para mim e nós começamos a organizar o setor. E eu trabalhei nesse setor, que aí é o que eu vim descobrir, né, por isso que eu disse que eu nunca tinha precisado da prefeitura antes, porque aí eu vim descobrir que as pessoas pediam, faziam processos para pendurar uma faixa na rua, porque antigamente promovia-se bailes e, né, afins, festas de comunidades, tudo com faixas, né? E tudo tinha que ter esse protocolo, enfim. E então tinha assim, era processo de tudo, né? De calçamento de rua, de alinhamento, de auxílio doença, era tudo passava por ali, né? Quer dizer, tudo e acabava indo para lá, começava no protocolo e terminava ali no arquivo. E aí é que eu fui aprender realmente o que era ser servidora, né? Porque assim, até então eu servia, mas eu não servia diretamente ao público, né? Eu estava até então trabalhando, mas indiretamente. E ali eu comecei ali eu posso dizer que eu aprendi a servir o público. Porque aí eu comecei a atender o público diretamente, a tentar ajudar a resolver as questões que eles tinham, né? E fui
fiz assim o possível para tentar agilizar os trabalhos, né? Aí, como o chefe tinha dito, eu vou te assessorar no que der, eu disse, bom, então tá, eu preciso de uma impressora, eu preciso de mais um estagiário, né? Aí ele conseguiu uma funcionária, né, que era concursada, que ela trabalhava no protocolo, então ela tinha muita agilidade em buscar os processos, em botar em ordem, e assim, era uma funcionária excelente, né? E me ajudou assim muito, né? E aí foi indo, sabe? Aí saía a funcionária, entrava o estagiário, saía aquele estagiário, os estagiários ficavam em torno de um ano e meio, a média era 2, mas aí arrumavam um emprego, enfim. Tive muitos estagiários que trabalharam comigo, assim, gente maravilhosa, funcionários também muito bons. Eu tive muita sorte, porque eu sempre fui muito bem, muito ajudada, assim, né, nesse sentido, né. Muito trabalho dentro do arquivo, assim, era muito difícil, porque não tinha, era assim, era tudo em prateleira de madeira, não tinha o que tem hoje lá no arquivo. Se vocês forem no arquivo hoje, são aquelas prateleiras deslizantes, que na verdade em 99 eu participei de vários, a partir de 99, junto com o pessoal do arquivo histórico, eu participei de vários cursos, treinamentos, enfim, para tentar para a gente começar. Nós começamos um trabalho para fazer o arquivo municipal, né? Para fazer o sistema municipal de arquivos, na verdade, e não conseguimos, né? Não, enquanto eu estava, assim, enquanto eu fazia parte da comissão, não conseguimos. Aí depois, aí nos últimos 5 anos, eu acredito, houve foi contratado, né? Uma empresa, enfim, foi feita uma licitação e uma empresa fez. Mas fizemos um trabalho assim bem grande, o pessoal do arquivo histórico. Tinha a diretora do arquivo histórico, ela era professora de história e ela era arquivista. Pessoa sensacional, assim, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci. E eu, então, aprendi muito com ela também, né? Eu não sei se pode citar nomes aqui, né? Mas, enfim, também não sei como é que ficariam essas pessoas, né? Tendo nomes citados, mas eu devo muita gratidão a algumas dessas pessoas, né? E eu trabalhei ali até 2008, assim, muito feliz, né? Muito feliz. Só que aí, assim, aquela coisa que eu costumo dizer que quando tu acostuma o olhar, que daí tu olha, mas tu não vê que ali aquela cadeira tá com a perna meio torta. Aí tu olha para cá, tu não percebe que o computador tá lento. Aí tu olha para o outro lado, tu não vê que precisa de alguma coisa, sabe? Tu começa a acostumar o olhar e fazer as coisas no automático. Então, foram assim 12 anos praticamente que eu fiquei no arquivo. Aí em 2008 eu pedi para sair. Aí começou uma busca assim para alguém para ficar no meu lugar, né? Tinha já algumas funcionárias, mas aí elas tinham que passar por alguns critérios, né? Enfim, e aí a pessoa que era diretora na época começou a avaliar, enfim, e achou melhor colocar uma pessoa de fora. Então essa pessoa teve que vir fazer o treinamento, mas até essa pessoa vir já era 2010. Então a pessoa que veio para ficar no meu lugar, quer dizer, foi assim, finalzinho de 98 eu pedi para sair. 2008. Desculpa, 2008 eu pedi para sair bem no finalzinho do ano. E então 2009 começou a saga, né, para buscar alguém, e na metade de 2009 ali que enviaram alguém para fazer o treinamento. Então, em março de 2010 eu fui para a secretaria, fui relotada para a Secretaria da Cultura, então eu fui trabalhar no setor de manutenção do Teatro Municipal.
né? Então, trabalhava junto com os técnicos, né? Aprendi algumas coisinhas, por isso que hoje eu sei montar um pedestal. Deve ter muita E mais história, e né? mais a experiência minha pessoal, né? De familiar, assim, que também a gente trabalha um pouco com essa área. Então, a partir de 2010, eu comecei a trabalhar no Teatro Municipal. Em 2012 houve a comemoração dos 30 anos da Casa da Cultura, e como eu ainda tinha, assim, conhecidos, né? Tinha pessoal que podia me ajudar dentro da prefeitura, ainda conhecia algumas pessoas, eu consegui fazer umas pesquisas, né? E aí o pessoal da TI liberou uns acessos para eu conseguir, para não precisar ficar ocupando o trabalho dos outros, sendo que eu poderia fazer, né? Então eu fiz umas pesquisas para a gente localizar ex-funcionários, né? Porque seria escrito um livro, né? Foi escrito um livro sobre os 30 anos da casa, e só que eles queriam homenagear todos os funcionários, estagiários, diretores, né? Então todas as pessoas que haviam passado pelo Teatro Municipal, né? Galeria de arte, né? Principalmente o teatro e a galeria, porque a biblioteca já havia feito, a biblioteca tem, apesar de fazer parte da Casa da Cultura, mas ela tem uma história própria, né? E aí eu consegui fazer essa pesquisa e o pessoal da coordenação gostou do meu trabalho e me convidaram para trabalhar, ficar lá em cima. Então, em vez de ficar ajudando os técnicos, né, a montar e desmontar, enfim, e trabalhar na portaria, quer dizer, o trabalho de portaria eu continuei, aí aprendi a fazer o serviço de bilhetagem também, aí comecei a trabalhar na bilheteria também. Assim, a portaria eu assumi várias vezes, a bilheteria eu nunca quis assumir a bilheteria, então eu sempre trabalhei como auxiliar só, porque tinha, né, desde que eu entrei já tinha, né, pessoas que eram responsáveis a moça do financeiro era responsável pela parte da bilheteria, e tinha uma outra moça que também trabalhava, aí tinha uma outra funcionária, porque precisa várias pessoas, né, tu tem que ter pelo menos 2 pessoas na bilheteria e pelo menos 2 na portaria, né, então são 4 funcionários, e que não podiam trabalhar, por exemplo, no fim de semana, se trabalhasse no sábado, não podia trabalhar no domingo, então tinha essa questão toda, né. Mas aí trabalhei de 2010 até 2018, eu trabalhei então no Teatro Municipal, auxiliei algumas vezes na galeria de arte também, então quando havia as vernissagens, lançamento de exposição, então trabalhava na recepção, né, enfim, às vezes trabalhava auxiliando na cozinha, dependendo da exposição, às vezes vai só um garçom, e às vezes só um garçom, ele muitas vezes não dá conta de atender o público e manter limpas as taças, enfim, então eu fico lavando as taças, então, né, então põe outra pessoa lá na recepção, eu fico lavando as taças, já é uma coisa que eu gosto, eu fico lá no cantinho e tal, então, assim, trabalhei em vários setores, né, trabalhava na recepção, trabalhava na cozinha ali auxiliando, trabalhava às vezes até orientando, assim, o pessoal perguntava, né, de quem era a exposição, então tu tinha que ter um mínimo de conhecimento, né. Aí as meninas que trabalhavam na galeria, ali, os rapazes também, e o próprio diretor, que é o Gilmar Marcílio, né, ele também sempre me orientou bastante no sentido de como abordar as pessoas, como conversar com elas, como levar alguma informação, né. Então foi um aprendizado constante, né. Aí em 2018 estava chegando o período de aposentadoria, né, ia fechar, não fechava ainda a idade, mas fechava o tempo de serviço, porque eu tinha serviço fora, que eu já tinha averbado, né. E eu tinha 8 meses de licença-prêmio para tirar, porque eu tinha tirado assim muito pouco, né, eu tinha tirado 2 meses só, eu acho, 2, 3, sei lá.
E eu sei que eu tinha 8 meses de licença prêmio, tinha umas férias vencidas e iria vencer mais uma em breve, então eu tinha que tirar. Aí o que eu fiz? Eu fui até a secretaria lá de recursos humanos, no caso, né? Aí me informaram que quem deveria fazer os cálculos para mim seria o pessoal do IPAM. Aí eu fui, foram feitos os cálculos e aí a orientação foi que para eu não perder, né? Porque dificilmente seria feito o pagamento desses 8 meses, né? Não, nem tem como, né? Aí eu disse, bom, então eu vou ter que sair antes, né? Aí eles me orientaram, né, direitinho, quanto tempo antes eu poderia sair e tal. Então, na verdade, eu me aposentei em 3 de setembro de 2019, mas eu trabalhei até dezembro de 2018. Porque eu tinha... Aí eu tirei um mês de licença prêmio compensada, né? Mas aí eu tinha um mês de férias, aí eu tirei umas folgas que eu tinha ali na metade de dezembro, então foi uma coisa assim, eu saí um pouco antes, um pouco bastante antes, né? Porque como ia fechar meu tempo de serviço e eu estava ali, eu já estava bastante cansada em função de situações, assim, problemas de saúde, né? Porque como a gente trabalhando na portaria ali, pega muito frio e eu tenho fibromialgia. Então, para quem tem fibromialgia, o frio é um fator assim que desencadeia muita dor. E eu já não, eu me sentia desconfortável já de trabalhar à noite e no outro dia tinha que de manhã tinha que estar lá às 8 horas, tinha que estar no trabalho e muitas vezes trabalha no domingo. Aí teve um espetáculo que foi das 8 às 9 ou das 8 às 9h30, mas era um espetáculo de música, daí demora 1h30 a 2 horas para desmontar, dependendo do que fosse, né? Dependendo do tamanho do espetáculo. Para até retirar todo o equipamento e separar o que é da casa, o que era locado, o que não é, enfim, né? E os técnicos, eles tiravam a parte que é da casa e quem estava responsável pela portaria, então fica para fechar o teatro, né? E aí, assim, saía de lá do trabalho meia-noite, passado às vezes, né? 00:30. E aí, chegar em casa, é banho, janta, né? E aí, no outro dia, às 8 horas, estava lá, né? Então, eu estava fisicamente muito cansada e mentalmente também, porque eu trabalhava na parte administrativa, na parte de contratos. Então, eu já estava assim, eu percebi que eu já estava cometendo alguns erros na digitação, sabe? Tu começa tu percebe que é o cansaço, né? E tinha que revisar de novo, coisas que não seria necessário, né? Porque é praticamente só preencher alguns dados, né? Mas aí, como tu usa CNPJs, tu usa os CPFs de quem está contratando, daqui a pouco tu digita um número errado, já dá problema depois, né? Mas aí eu consegui, né? Consegui aguentar até ali em 2018. E nesse meio tempo, assim, isso, vamos colocar assim, que é a trajetória toda, né, assim, de serviço público, resumindo bastante, né, porque se for contar cada história que aconteceu nesse tempo, né. Algumas histórias que te marcaram, assim. Então, coisas que me marcaram muito. Eu participei do coro em si, que era um coro que era composto só por servidoras. A regente era uma professora do município. E aí eu cantei por um tempo nesse coro. E aí depois a regente, ela saiu, né, ela saiu em licença maternidade, aí procuraram outra, mas não tinha uma outra que a substituísse, né, no caso. E aí nós, as cantoras, no caso, decidimos contratar uma pessoa, então ele deixou de ser do município, né? A gente manteve o nome, mas era de servidoras, mas já não era mais a prefeitura que mantinha, né? Participei, assim, de várias apresentações, né? Então a gente cantava em escolas também, cantava em eventos, na prefeitura,
Então foi uma experiência muito bacana, assim, né? Quando tinha os eventos da prefeitura ali do Dia do Servidor, os eventos de Semana Farroupilha, enfim, né? Qualquer evento que tivesse, a gente era convidada, assim, foi uma coisa que foi muito gratificante fazer parte disso. Aí passou um tempo, aí eu acabei saindo, né, em função de um falecimento do meu irmão, depois primeiro a minha mãe faleceu, depois o meu irmão, e isso foi me desgastando muito, né, então eu acabei saindo do coral. Também associado a isso eu tive um problema de garganta muito sério, né, um problema com as fendas que não, a minha fenda vocal ela não fecha, ela fica uma fenda mesmo, né? A prega vocal fica com uma fenda. E aí eu fiquei com um problema de rouquidão, assim, muito sério, né? E para quem canta em coral, sendo que eu cantava uma das vozes mais agudas, né? Era soprano na época. Aí fui perdendo a capacidade, assim, o alcance, né, de voz, aí fiquei com bastante dificuldade e acabei saindo até para não prejudicar o coro mesmo, né? Para não me prejudicar mais e para não prejudicar o coro. Mas foi uma experiência muito gratificante. E o sindicato para ti? O sindicato. O sindicato teve uma grande importância também para mim, no sentido assim de como eu sempre trabalhei como serviçal, né? Então eu nunca ganhei CC. Então o padrão 1, ele é o menor padrão que tem. Então o salário da gente é um pouco mais baixo assim, né, do que a média. Ele é um pouco mais que um salário mínimo, né? O padrão 1 era um pouco mais que um salário mínimo. E claro, com todos os benefícios que se tem, mas tinha uma dificuldade de aquisição, o poder aquisitivo era um pouco mais baixo. E o sindicato foi fundamental para mim, principalmente assim, na aquisição de material escolar, uniformes para os filhos, as feiras que sempre foram feitas, né? As feiras sempre assim, para mim, sempre foram muito importantes, né? As feiras tanto de Páscoa, as de malhas, teve uma época que tinha umas feiras de roupas de cama, e eu sempre fui muito de usar esse serviço, né, do sindicato. E inclusive, assim, hoje o meu filho mais novo está encerrando a faculdade, mas por um bom tempo eu utilizei ainda os serviços dele, livrarias para o meu neto, né, que é do meu filho mais velho. Então, assim, para ajudar no material escolar, enfim, né. E o meu filho mais velho, quando ele perdeu o direito ao IPAM, né, em função da idade e tal, aí eu paguei para ele, era Hospimed, eu acredito. Havia um plano de saúde, né, eu pagava, no caso, para ele através do sindicato. Então são coisas assim que sempre esteve bastante presente nesse sentido, né, que eu adquiri bastante coisas através do sindicato, né? E empréstimos também, em situações que passamos por algumas dificuldades financeiras mais sérias, em função de um carro nosso foi roubado, enfim, e aí a gente não tínhamos um seguro muito alto, assim, o valor era, né, não ajudava muito, e aí tivemos que adquirir outro carro, né? Aí tivemos que aumentar um pouco a casa também, porque os meus filhos têm idade, eles têm 7 anos de diferença. Então, eu tive 2 filhos pequenos, 2 adolescentes, um adolescente, um adulto e um adolescente. Agora tenho 2 adultos, mas é só um deles que mora comigo. Então, tipo assim, porque como eles têm 7 anos de diferença, quando o mais novo entrou para a escola, com 7 anos, vamos colocar assim, o mais velho estava entrando no magistério. Então, e aí aí havia aquele problema de mãe, eu preciso estudar, eu tenho prova e o mano não para e tal, aí separa os quartos, né? Então tivemos que fazer assim uma mudança drástica na casa, né? Que a casa tinha só 2 quartos, então tivemos que usa a sala como quarto, usa
a cozinha vai virar sala e vamos ter que fazer uma cozinha. Então, aqui, onde era para ser a garagem, acabou virando cozinha. Então, tudo foi vindo assim, e sempre com o auxílio do sindicato, né? Que, inclusive, teve um rapaz que trabalhou lá, que ele sempre me ajudou muito, assim, né? Me dava muitas dicas, né? Quando eu ia, porque eu usava tanto que ele já me conhecia, né? E eu até comentei há pouco tempo atrás que foi assim, nós precisávamos reformar aqui, né? E, e eu fui pedir para ele fui solicitar uma ordem de compra para uma casa de material de construção. E ele disse, tu vai construir? Eu disse, na verdade eu vou fazer uma reforma e tal, né? Assim, diz ele, eu posso me meter? Claro, ele posso dar uma ideia. Sim, ele é assim, ó. Quem sabe em vez de tu pegar uma ordem de compra para um material de construção, tu pega um empréstimo que a taxa de juros às vezes é mais baixa até do que do material de construção, e aí tu vai estar com o dinheiro, daí tu pode pegar uma promoção numa loja, uma promoção na outra e tal. E foi assim que nós conseguimos fazer a nossa reforminha, porque houve essa orientação, porque senão eu teria feito de forma diferente, né? E claro que teria dado também, mas teria sido bem mais difícil, né? Então, o trabalho de sindicato, assim, sempre foi muito bacana, assim, né? Sempre, para mim, foi fundamental, né? Se não tivesse o sindicato, assim, eu teria sido bem mais difícil, com certeza, né? E das lutas, tu participaste de alguma greve? Não, eu não cheguei a participar, assim, eu nunca participei ativamente, porque eu sempre me senti muito bem representada, sabe? E havia também aquela questão, assim, né, havia alguma pressão, né, às vezes no trabalho, e principalmente logo que eu entrei, claro, também assim não houve tantas greves, também não houve tantas coisas durante o tempo que eu estava, mas havia sim aquela coisa, não era ameaças, não houve ameaças jamais, mas assim havia aquela conversa entre os colegas. Mas tu sabe que se a gente for, daí eles tiram a gente daqui, botam em outro lugar, eles tiram a gente daqui, faz não sei o quê, sabe? Eles botam a gente trabalhar lá no fim do mundo, botam a gente trabalhar lá não sei aonde, sabe? Assim, falavam em lugares assim que quem estava entrando não sabia nem onde ficava, né? E aí eu pensava, puxa vida, foi tão bom para mim ter saído lá do colégio, porque imagina, eu saía daqui, eu saía de casa às 9 horas da manhã para começar a trabalhar às 11. Eu tinha que sair às 9 por causa do horário de ônibus, que era lá no Renato João César, que é lá no bairro São Caetano. E aí eu trabalhava até às 5 lá no colégio. O meu filho ficava na creche até às 6. Às 6 a creche fechava. E aí o mais velho tinha 8 anos e ia buscar ele na creche. Porque senão, se ele não fosse buscar, eles iam levar ele para Comai. Na época tinha Comai. É a FAS, né? Hoje é a FAS, na época era Comai. E então, assim, quando eu consegui na prefeitura, para mim nossa, foi muito bom, né? Aí eu ficava pensando, porque eu não vou me arriscar, porque de repente eu vou contrariar a chefia e daí, né? E aí eu vou perder, vou me mandar de repente para um colégio mais longe ainda, ou vou me mandar para uma secretaria que fique fora, enfim. Sempre há esse medo, né? Do servidor. De alguns, né? Tem gente que gosta, que dá a cara a tapa, né? Eu já fui mais covarde, eu acho, mais medrosa, assim. E o servidor, né? como é que ele era visto no teu tempo? Tudo marajá que não faz nada, como é até hoje, né? Inclusive sobre isso tem uma história muito interessante que eu conto, assim, que eu não sei como é que está no tempo aí também, né? Não, pode contar, quanto mais material, melhor. Tá, sim, depois vocês recortam, né? Enfim. No tempo que eu trabalhava no arquivo, teve uma determinada situação, assim, que eu cheguei do horário de almoço e eu tinha 2 estagiárias na época, né?
as duas maravilhosas, assim. Estudantes de história, as duas, né? Elas estudavam juntas e as duas trabalhavam comigo, eram maravilhosas. E aí eu cheguei um dia, elas estavam assim agitadíssimas, né? Nossa, o que aconteceu? Ai, veio um senhor aqui, nossa, muito querido ele, e ele já foi para Santiago de Compostela, e ele já fez não sei o quê, e ele já fez não sei o quê, e não sei o quê. Tipo, ah, que bom, e o que ele queria? Ah, ele queria um projeto lá da casa dele, que é reformar e tal, né? Então, elas providenciaram as cópias que eram autorizadas, enfim, né? Aí, ou elas passaram para ele a documentação que ele precisava, como é que ele tinha que proceder, e ele ficou lá conversando com elas. Passou mais um tempo, sei lá, umas 2 semanas, enfim, ele retornou e eu cheguei do almoço e elas comentaram que ele tinha ido novamente e tal, né? Eu disse, tá. Mas assim, eu não me empolguei muito, sabe? Para mim, não me chamou tanto a atenção, claro, talvez por não conhecê-lo, né? Passou mais um tempo, eu cheguei do almoço, entrei e tal. Fui para minha mesa. Quando eu sentei, e elas estavam atendendo uma pessoa. Eu pedi licença, entrei e tal. Quando eu sentei, a minha mesa ficava de frente para o balcão, assim. Eu ouvi aquela voz simpática, assim. Ai, finalmente eu conheço a dona do casaco. Como? Não, porque essa é a terceira vez que eu venho aqui. Aí cada vez que eu venho só tem o casaco ali, né? Bem normal, né? Aí eu levantei, eu disse, o senhor tá falando comigo? Sim, aí as minhas meninas queridas, esse aqui é o rapaz que a gente te falou, que foi para Santiago de Compostela e que não sei o que e tal, e pá e tal. Aí eu, então o senhor é o senhor fulano que já foi para Santiago de Compostela? Sim, eu fiz o caminho 2 vezes. Aí eu olhei para ele, e não aprendeu nada, né? Aí ele, como? Eu disse, olha, quando eu entrei, o senhor estava falando das suas gravatas, que os amigos dos seus filhos pedem as suas gravatas para ir nas festas, e que o senhor tem uma coleção de não sei quantos ternos, e o sapato que combina e tal, e não sei o que. Eu disse, o meu pai fazia isso nos anos 60, combinava as roupas, mas na época era assim que os cavalheiros se vestiam. E eram chamados de cavalheiros. Eu disse, agora o senhor, me desculpe, mas o senhor foi para Santiago de Compostela 2 vezes e não aprendeu nada. Porque até onde eu sei, quem vai para lá é para aprender a se despojar, é para aprender a se desapegar. Eu disse, e o senhor é apegado nas suas gravatas, nos seus ternos. Eu disse, e eu vou lhe dizer mais. Eu tenho um péssimo hábito. Eu almoço. E o meu casaco, ele não sente fome. Aí, obrigado, gurias, eu tô indo. Passe bem. Se o senhor precisar de alguma coisa da próxima vez, eu atendo, tá, meninas? O senhor procure vir em tal horário, que daí eu não estarei almoçando. De tal a tal horário. Eu nunca fui tão deselegante, mas eu nunca me senti tão bem na minha vida. Porque, poxa, se eu sair para almoçar, por que eu tenho que levar o casaco, sabe? Mas aí ele veio assim, despejou aquela coisa do preconceito que todo mundo tem, né? Ah, porque fica o casaco e o funcionário sai para trabalhar, sai, no caso, deixa, em vez de trabalhar, né? E outra coisa que sempre teve muito era a coisa do cafezinho, né? Que às vezes a pessoa pedia, vinha, pedia um documento, enfim, né? E a gente ia isso tudo no tempo do arquivo, né? Aí vinha a pessoa pedia o documento, a gente ia buscar, às vezes demorava um pouquinho, porque até tu encontrar, às vezes, não estava na caixa, ou estava fora de ordem, enfim, né? Ou não tinha sido guardado ainda, já tinha sido retirado antes. Então, até a gente verificar, às vezes, demorava ali uns minutinhos, né? Aí as pessoas, às vezes, diziam, né? Nossa, que demora, foi tomar um cafezinho? Não, mas se o senhor quiser, aqui no nosso setor nem tem, mas se o senhor quiser, ali no 3º piso tem a cozinha central. Se o senhor quiser, pode ir lá pedir um. A gente pode ir lá buscar um. Sabe? Teve um tempo, assim, em que eu comecei a ficar meio intolerante com isso, assim, mas, claro, nunca ofendi ninguém, mas, assim, eu até dava umas respostas, assim, porque, poxa, eu sou servidora,
eu gosto do que eu faço, eu gosto de atender o público, sabe? É como eu digo até hoje, eu sou servidora. Estou aposentada, mas eu sou servidora, né? E eu acho que servir o público é uma coisa assim, é uma coisa muito nobre, né? É lógico que tem, como em qualquer profissão, como em qualquer lugar, sempre tem aquele que trabalha um pouco menos, tem aquele que... Isso é no setor público, é no setor Exato, privado, né? Sempre tem o que vai se escorar um pouco mais no outro, enfim. Mas o servidor público, assim, trabalha muito. Sabe? Tem servidor público que rala muito, sabe? Porque a gente gosta do que faz, né? Então, eu vejo, assim, os colegas que... Ali, por exemplo, pegar o pessoal ali do teatro, os técnicos que trabalhavam lá, eles começavam a trabalhar às 7h30 da manhã, eles trabalhavam às vezes 17 horas, 18 horas, para poder montar tudo, sabe? E eles, como só tinha dois, não tinha como trabalhar um no sábado, outro no domingo, eles tinham que trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, e emendava, sabe? Até que depois, um tempo antes de eu me aposentar, veio uma norma assim que quem trabalha no sábado não trabalha no domingo. Aí então, tá, mas então precisa de mais funcionários. E aí era aquela guerra, né? Porque não tinha funcionários da área, né? Da área técnica, enfim. E tanto é que um dos funcionários que estava lá, ele trabalha com manutenção, né? E ele era cedido, né? Ele não era funcionário da casa, enfim. Então, assim, o funcionário trabalha bastante, o funcionário trabalha muito. Tu vê os profissionais da saúde, o que tem feito atualmente, assim, é uma coisa desumana. Agora até deu uma acalmada, assim, mas ali logo que iniciou a pandemia, tu vê o cansaço da pessoa, tu vê, sabe? Apesar de que eu já não estava mais trabalhando, mas eu tenho muitos amigos, eu fiz muitos amigos nessa trajetória toda. E assim, a gente usa o postinho de saúde, vai ali para medir a pressão, tu vai ali para tomar vacina, então, tu acaba fazendo amigos, né? E tu percebe o cansaço das pessoas. Tu percebe, assim, que é desgastante. Isso que mas é só ali na UBS e tal. Sim, aqui na UBS, é lá na outra UBS, daí daqui a pouco tem que trabalhar lá no posto, lá no 24 horas, aí, e aí eles mesmos começaram a ficar doentes, aí tinha que trabalhar muito mais para poder suprir as necessidades, é desgastante. Então, eu acho assim que o servidor em si, o servidor, a população não respeita o servidor. Precisa muito do servidor, mas não respeita, né? É uma coisa assim que... essa é uma luta constante do sindicato, né? A valorização do servidor com, junto à comunidade, né? Porque é complicado. Eu fiz parte de um grupo chamado o Trio Calafrio, que a gente cantava nos setores para fazer a campanha para as pessoas largarem o cigarro, né? A gente trabalhava na campanha mas aí era tudo pelo bem viver ali, pelo pessoal né? Trabalhei com servidores em cena também durante muito tempo, assim. Hoje tem vários que estão aposentados, a gente ainda se encontra, né? Não existe mais os servidores em cena, né? Porque houve durante um tempo, assim, e hoje já não tem mais. Mas também foi um aprendizado bem grande para mim, sabe? Voltar para os palcos, porque eu tive um trauma. Eu tive um trauma com palco quando eu estava grávida do meu filho mais velho. E aí eu voltei. Quando eu voltei foi com os servidores em cena. E eu voltei porque foi assim... o professor que estava nos treinando ali, eu fiquei num canto, eu disse, eu não quero fazer, eu não quero. Aí contei para ele, né, ele disse assim, gente, vocês vão trabalhar como os sombras, tudo com a cara pintada, ninguém vai saber quem é. Isso assim, até quem sabe. Daí comecei a participar e amei, né, amei, assim, aí fui para grupos particulares, depois, né, trabalhei, assim, com vários grupos, vários professores de Caxias, né, da área de teatro.
Eu acho que só a única coisa que eu não participei de nada assim foi, não, claro, não participei ali do coral municipal, que é o sonho, né, de quem é coralista, né, participar do coral municipal, mas lá é outro nível, né. E não sei tocar instrumento nenhum, apesar de ter marido e filhos professores, mas eu não consigo, minha capacidade não ajuda. Minha capacidade musical se limita a cantarolar junto com eles. E também nunca participei assim do grupo de dança, né? Porque também foram coisas que eu fui conhecer depois, né? Depois que entrei no serviço público. Coisas que são oferecidas para a população e eu não sabia, né? Uma coisa que, assim, antes tu me perguntou do sindicato, assim, eu acho que, assim, eu usei muito o espaço do sindicato quando ainda era na casinha ali, sabe? Aquele que é ali no estacionamento. Usei muito para as festinhas dos filhos, para janta, sabe? Janta de família. Usei muito aquele espaço, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, um local, assim, ali é muito aconchegante. Os outros espaços eu usei para fazer ginástica, ali na sede nova, né? Estive ali fazendo, né? Algumas coisas assim. E uma vez fui num jantar também, que no caso fui convidada, né, para ir num jantar. Mas eu usei muito o espaço lá porque era pequenininho, aconchegante, né? Então para poucas pessoas assim era bem aconchegante. Mas acho assim, o prédio do sindicato eu acho uma coisa lindíssima. Gosto muito quando eu vou lá, assim, sabe? Eu acho lindo, assim, tu entra, ele é gostoso, assim, é um lugar... A forma que a gente é recebido é uma das coisas, assim, sabe, que eu acho que o sindicato, para mim, que nem eu disse antes, que me ajudou muito antes, né, e até hoje, né, assim, quando eu preciso ir até lá, qualquer coisa que eu precise lá, assim, a forma que eu sempre fui recebida é algo, assim, que toda pessoa merece, sabe? Eu acho que todas as pessoas merecem ser recebidas como a gente é recebido no sindicato. Porque é como o servidor público gostaria de receber as pessoas, ou como as pessoas gostariam de ser recebidas pelo servidor público, que às vezes tem um que outro que não, né? Acontece, né? E quando eu me aposentei, eu fui convidada para fazer como é que a gente chama? Ser a oradora, né? E eu lembro que no meu discurso, assim, eu coloquei, né, que eu fui a melhor servidora que eu pude ser, mas muitas vezes eu não consegui. Tive chefes maravilhosos, outros nem tanto. Tive colegas incríveis, outros nem tanto. Fui uma melhor colega que eu pude, outras vezes não. Então, nem sempre, ninguém é 100%, né? Mas acho que, no geral, assim, todo servidor tenta o tempo todo ser o melhor possível. Até para tentar tirar essa pecha de funcionário só ganha sem trabalhar, né? Então, isso é uma coisa que dói, né? Machuca. A gente... É uma luta constante, né? E o sindicato é uma peça fundamental nisso, né? Porque assim, eu vejo acompanho bastante assim o que é colocado, né? Não sou muito de redes sociais e tal, mas assim, sempre que eu posso acompanhar, eu acompanho, né? Gosto muito. Tem um pessoal que trabalha lá que me é muito caro. Então, acho que pretendo continuar, né? Enquanto eu morar em Caxias, pretendo continuar utilizando, né, o sindicato, com certeza. Né? Agradeço a vocês pelo trabalho de vocês. Agradeço o carinho que vocês sempre têm com os colegas, com os
Não só comigo, mas com todas as pessoas, né, que vão até lá, porque inclusive, assim, até deixa eu fazer uma observação que essa administração de vocês, né, essa administração de vocês, nos 23 anos que eu trabalhei na prefeitura, eu acho que essa administração foi, assim, a que ofereceu, assim, ó, tipo, como é que eu vou dizer assim? Houve ofertas antes, houve muita coisa assim interessante, né? E como ainda existe, eu acredito, aquela questão de ter as jaquetas que tu vai lá e tu adquire com preço bacana e tal. Mas assim, eu nunca tinha ganhado uma caixinha térmica. Eu tenho, a minha tá ali em cima. Né? A garrafa térmica, o meu filho pegou para ele. Né? Então são mimos, assim, são coisas que foi a primeira administração que eu me lembro de ter feito esse carinho, sabe, com o servidor, né? E isso pra gente é importante também, sabe, a gente ser lembrado, assim, sabe. Eu lembro que eu tenho 2 camisetas do sindicato, né? E uma delas está na praia. Né? A gente tem uma casinha na praia. E quando a gente vai para lá, eu sempre visto a minha camisa, sabe, do sindicato, né? E até tem um amigo nosso que ele é dono que na verdade é uma pousada, né? A gente aluga, né? A gente aluga uma casa, são casinhas e a gente aluga, né? E é em Santa Catarina que a gente vai. E ele diz assim, tu gosta, né, de usar essa camisa do sindicato, né? Eu digo, eu gosto, o meu sindicato é muito bom. Ele disse, eu era sindicalista também, mas ele era da área privada, né? Quer dizer, era privada não, ele era do Estado, então ele também, mas ele trabalhava no sindicato, né? Mas isso há muitos anos atrás, né? Porque ele já é aposentado há bastante tempo. E ele disse assim, é bom. Ele disse, as pessoas, tem gente que tem vergonha, né? De dizer que gosta, ou enfim, ou, ele disse, tem gente que não valoriza, né, o trabalho do sindicalista, ou do sindicato, enfim, né? Eu disse, olha, eu acho que tem que valorizar mesmo. Eu disse, porque se a gente consegue as coisas, a nossa categoria consegue as coisas através deles. Não sou eu que vou lá bater na porta da sala do prefeito para pedir as coisas. Não sou eu que vou dar a minha cara a tapa. São eles. Eles me representam. Eu acho que é assim que funciona, né? Que, eu vejo, sabe, isso como vocês são à frente, né? Vocês tomam a frente dessas lutas, né? Uma coisa que eu, assim, usei muito pouco foi a assédio social. Eu usei logo no início, quando tinha os filhos pequenos, né? Porque, assim, como o meu marido, ele é músico e ele tocava em bailes, então chegava no fim de semana, era muito difícil da gente sair, porque daí ele viajava, né? E aí ficava bem difícil, né? E aí depois que os filhos cresceram mais, assim, eles não gostam de piscina, não gostam de, sabe, vamos acampar, meu Deus, o livre, sabe, não, né? Eles já não são, eles não gostam, né? E aí que né, a gente olha assim, a gente olha um pro outro, né? Mas, cara, nós estamos velhos, o que nós queremos ir dormir em barraca, vamos ficar em casa, né? Então, a gente não utiliza muito, assim, né? A gente utilizava mais lá no início, assim, né? Mas eu sei que a sede está muito. A sede Tá bem que está muito linda, né? E vou tentar me organizar para suprir isso, assim, e pelo menos ir passar um dia lá, né? Porque eu sei que está muito bacana, né? Eu não vou, que nem eu digo assim, eu não vou, mas eu tenho muitos amigos, né? Eu fiz muitos amigos, né? E o pessoal fala, né? Ai, que nem hoje eu digo assim, eu parei de trabalhar em dezembro de 2018 e aí, em 2019, dia 2 de janeiro, meu marido foi hospitalizado com um problema renal. Aí 2019 foi um ano muito difícil, foi assim, um ano muito difícil em função da saúde dele, que a gente praticamente não saiu de casa. Aí 2020, agora as coisas estão melhorando. Pandemia.
Então, quer dizer, eu me aposentei, eu disse, eu estou curtindo a minha casa, me deixa, sabe? Eu estou curtindo a minha casa. Todo mundo reclamando, né? Ah, pandemia, porque a gente tem que ficar em casa. Ai, eu estou amando, eu lutei para trabalhar, eu trabalhei para me aposentar. Eu disse, trabalhei, me aposentei, né? Não trabalhei para me aposentar, lógico, mas disse, esperei, né, o tempo necessário, me aposentei, mesmo que esteja com pandemia, tá difícil e tal. Eu disse, mas eu estou aproveitando, eu estou curtindo, eu estou curtindo a minha casa, eu tô, por enquanto tá assim, curtindo a minha família, que eu fiquei 20 anos, né, longe deles, enfim, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem, né, é a família, então